galera, beleza? E aí galera, beleza? Pessoal, morar na Inglaterra é um sonho de muitos brasileiros, né? Seja ele por causa de algum filme, ou de alguma banda, ou da cultura mesmo aqui da Terra da Rainha, né? Porém, galera, pra quem ainda está no Brasil, trabalhar aqui pode parecer um sonho quase impossível. E aí vem várias dúvidas, entre elas, qual é o melhor lugar para se trabalhar estando aqui em UK? Em vídeos anteriores já comentamos como é a hora da mudança, né, para o Reino Unido, ou como funciona o processo trabalhista no Reino Unido, né? Para quem não viu, a gente está deixando aqui no News in Cards e também vai deixar aqui na descrição do vídeo. Para te ajudar a fazer a melhor escolha, o Chicos na Terra da Rainha vai mostrar para você agora os 10 melhores lugares para se trabalhar em UK. Roda a vinheta. Galera, situada ao sudoeste da Inglaterra, uma distância de cerca de 30 minutos, tá, da capital Londres, né? Claro. Bristol é a maior cidade da região sudoeste e é a 8ª de todo o Reino Unido. Possui uma população de cerca de 500 mil habitantes. Segundo pesquisa da Civil Library, Bristol subiu 13% em seu número de vagas, tornando-se uma das principais cidades do Reino Unido para se conseguir um emprego. A economia da cidade foi construída em cima do comércio marítimo, tá? Sendo a área marítima responsável pela maior expansão da cidade. Porém, a mídia criativa, eletrônica e a indústria aeroespacial estão rapidamente se tornando outro pilar econômico em Bristol. Os principais empregadores aeroespaciais, tá, são a BAE System, a Airbus, a Rolls-Royce e o Ministério da Defesa. Algumas grandes empresas de mídia também operam aqui, incluindo a IMDb e a HP. Ainda em Bristol podemos encontrar alguns nomes do setor financeiro, como o Lloyds Bank, o Asha, que é um dos principais corretores de seguros, né? Na verdade, uma empresa de seguros, né? E o Bank of Ireland, ou Banco da Irlanda. Esse acha que a gente tem um seguro lá, né? Acha que a gente tem um seguro lá, né? Você acha que tem um seguro Se lá? eu morrer. Se eu não tiver nos próximos vídeos. Vamos falar em inglês então. AXA. AXA. Assim como Bristol, Glasgow subiu 13% em seu número de vagas de emprego no ano passado, fazendo a cidade ocupar o 9º lugar na lista da Civil Library. Com um número aproximado de cerca de 650 mil habitantes, Glasgow é a mais importante cidade da Escócia e a 3ª do Reino Unido. Com uma população estudantil de aproximadamente 40 mil pessoas, a cidade tem realmente um clima internacional e é um dos melhores lugares do mundo para se estudar. Sim. Um dos principais carros-chefe... É coisa. Tá difícil. Um dos principais carros-chefes da economia de Glasgow é o centro financeiro, tá? Que é considerado um dos 20 centros financeiros maiores da Europa, tá? Com mais de 52 mil empregos nesse setor. Alguns dos maiores nomes de Glasgow são Lloyds Bank, Scottish Power e Royal Bank of Scotland. Para quem não conhece Cardiff, Cardiff é a capital do país de Gales, que é um dos 4 países do Reino Unido. A cidade fica a 2 horas de trem de Londres e tem um monte de lugares interessantes para se conhecer, como Cardiff Castle, Butt Park e Cardiff Bay. Uma curiosidade legal sobre o país de Gales, no caso, é que lá tem 2 línguas oficiais, o inglês e o Welsh, né, que é o galês, que é uma língua nativa do povo celta. País de Gales não é aquele lugar que quem trabalha lá não pode dormir lá? Não, isso é Mônaco. Ah, tá. Tá, é Mônaco. Mônaco, França. Não sabia, mas não... É lá que seu primo trabalha? Meu primo trabalhava em Mônaco. Ah, tá. Por que eu achei que era País de Gales? Não sei. Não sei. Também. Enfim. Se tivesse bebendo, tava mais fácil. Na verdade, a língua é falada por pouca gente, mas ainda é ensinada nas escolas e também aparece presente nas placas de trânsito locais. Sim, nos últimos 3 anos, as vagas de emprego em Cardiff aumentou em média 14% ao ano, fazendo a cidade ocupar o 8º lugar desta lista.
Cardiff costumava abrigar o porto de carvões mais importante do mundo e foi durante anos o principal alicerce econômico da cidade. Sim, porém, há alguns anos o mercado de Cardiff está se movendo cada vez mais na direção do varejo, finanças, mídia e turismo. A TV e a indústria cinematográfica de Cardiff teve um crescimento considerável nos últimos anos, e alguns dos maiores empregadores da cidade são a BBC e a ETV Wales. Também conhecida como Kingston upon Hull, a cidade independente de Hull fica localizada no litoral norte do país, do condado de East Riding of Yorkshire. A uma distância de 4 horas de Londres, em 2017 a cidade foi eleita como a cidade da cultura do Reino Unido. E ainda no mesmo ano a cidade de Hull viu seu time de futebol inglês, o Hull City, a chegar à primeira divisão do futebol inglês. Fundada em 1229 pelo rei Eduardo I durante a Guerra da Inglaterra contra a Irlanda, a cidade tornou-se um ponto estratégico de apoio militar. Sim, hoje Hull abriga a Universidade de Hull, que é uma das maiores universidades do mundo. Quais cursos tem na Universidade de Hull? Hull? Huá? Uhul! O pessoal aprende a falar Hull. Eita, você tá pisando no meu petatu. Porque você tava pisando no meu, que é pra você sentir. Como é bom e agradável. Oh, mas eu tava pisando, eu sou leve. Não tava, não. Palhaço. Hull aumentou em 15% o número de oportunidades, tornando-se a 7ª cidade em número de empregos no Reino Unido. Sim, a economia de Hull foi construída em torno do comércio de navegação. Que foi? Economia de Hull. Hull. Parece até piada, né? Foi inevitável. Parece que ele tá narrando o cara do Planeta dos Macacos. Aí senão a gente não termina a Hull hoje. A economia de Hull foi construída em... Desculpa. Fala direito, fala com menos ênfase. Tá bom. Entendeu? Você falar rua, não vai dar, não vai rolar. Tá bom. Ai. A gente tinha 30 minutos de gravação, já vai pra não sei quanto. A economia de Hull foi construída em torno do comércio de navegação e a grande maioria das vagas de trabalho são nos setores de porto e logística naval. Eu tô aqui segura. Vou tirar a Hull da cidade. Tira a rua do vídeo, não dá pra gravar isso. Com um número aproximado de 10 mil empresas, a rua atrai líderes mundiais em uma ampla gama de setores como o ramo de energia renovável, saúde, tecnologias e o ramo alimentício. Alguns dos maiores nomes incluem a Arco, que é um principal fornecedor de equipamentos e proteções individuais aqui do Reino Unido. A Aunt Bessie's, uma empresa de alimentos famosa pelos seus pudins de Yorkshire. A Siemens, empresa líder mundial do serviço de engenharia e tecnologia, mas essa dispensa apresentações. Devido ao crescimento constante do número de vagas de emprego, a cidade de Manchester, onde a gente vive, encontra-se em 6º lugar no ranking nacional. Com um número de crescimento de 17% nos últimos anos, sua economia é a segunda que mais cresce no Reino Unido. A cidade é chamada da capital sem coroa do norte. Manchester é considerada a 2ª maior cidade do Reino Unido em número populacional, 2,5 milhões de pessoas, perdendo somente para Londres com 9 milhões de pessoas. Diga-se de passagem, é uma discrepância, né? Discrepância. As indústrias mais prósperas de Manchester são baseadas no conhecimento, incluindo nichos especializados como TI, desenvolvimento de software, eletrônica e biotecnologia. Alguns dos maiores nomes da mídia estão aqui, incluindo a BBC, ITV e Doc10. Aqui também estão estabelecidos alguns nomes bem conhecidos na indústria de alimentos, como a famosa marca de pão Warburtons, a fábrica de bolachas McVitie's e a Kellogg's. Localizada a 110 km do centro de Londres, Southampton é a maior cidade do condado de Hampshire, com cerca de 260 mil habitantes. Devido à sua localização geográfica, o local se tornou o mais importante entreposto comercial do Reino Unido. Segundo escavações arqueológicas que surgiram, a área é habitada desde a Idade da Pedra. A cidade quase desapareceu
do mapa com a invasão viking nos anos de 840, porém a cidade voltou a renascer com a criação do porto de Southampton durante o século X. Com um aumento de 18% no número de vagas de trabalho nos últimos anos, essa charmosa cidade fica em 5º lugar no nosso ranking. Mais de 1/4 dos empregos disponíveis na cidade estão na área de saúde e educação. Também é considerado o 3º maior setor atacado e varejo e cerca de 1/5 dos empregos estão nessa área. Os principais empregadores da cidade são a Universidade de Southampton, o Aeroporto de Southampton, a BBC South, o NHS, a ABP e a Carnival UK, que é um dos líderes mundiais em administrações de cruzeiros. Portsmouth é uma cidade litorânea localizada a pouco mais de 100 km de Londres. A cidade hoje conta com um número aproximado de 200 mil habitantes, e eu tenho um carinho especial por Portsmouth, foi a primeira cidade que eu morei aqui no Reino Unido. As origens da cidade remontam à época romana e no início do século XIX. Portsmouth era a cidade mais forte do planeta e possuía o maior porto naval do mundo. É uma curiosidade histórica bem legal sobre a cidade, que o porto de Portsmouth foi um ponto de embarque crucial para o desembarque do dia D. Uma aulinha de história. Para quem não lembra o que foi o dia D aconteceu no dia 6 de junho de 1944 e marcou o início da liberação da França do domínio nazista na Segunda Guerra Mundial, conhecido como a Operação Overlord. Portsmouth está na mesma posição de Southampton, com um aumento de 18% no número de oportunidades de emprego nos últimos 2 anos. Graças ao Crawford Quays, é um complexo de outlets de 90 lojas de varejo, 30 restaurantes, pubs e cafés. Os cofres públicos arrecadaram no ano passado, 200 milhões de libras em lucro. Diga-se de passagem, é um outlet que eu ainda não conheço. Né? Graças Agora a Deus. eu tenho a informação. Porque senão de 200 milhões de libras, se você fosse, era 400 milhões de libras. Oremos, Senhor, que Né? eu possa chegar lá e sair gastando todo esse dinheiro. Portsmouth é considerado lar da Marinha Real e abriga 2/3 da frota de superfície do Reino Unido, segundo o maior país, perdendo somente para Dover. Atualmente o porto de Portsmouth é um porto de navios de cruzeiro comerciais e de ferry para destinos internacionais, sendo o maior de números de vagas de trabalho nesse setor. A Universidade de Portsmouth abriga um número de 23 mil alunos e está classificada como uma das maiores e mais modernas universidades do mundo. Seu Chico vai colocar aí pra vocês os cursos que essa faculdade oferece. Se me fode. Portsmouth também é conhecida como local do nascimento de Charles Dickens, o famoso escritor de Oliver Twist, David Copperfield e Don Quixote. Embora mais conhecido como lar da Royal Navy, Portsmouth também abriga várias empresas respeitadas, como a BAE Systems, a EADS Astrium, a IBM e a Pall Corporation. Para quem... Pau pra todo mundo. Não vou pular essa. Que tiver interessado em pegar currículo nessa empresa, contate-nos depois. Deixe seu comentário aqui embaixo, que você está acompanhando. Estamos fazendo booking rosa para isso. Para quem tiver interesse, a cidade de Portsmouth é conhecida internacionalmente como um lugar fantástico para se viver, visitar e trabalhar. E chegamos à queridinha. Aquele lugar que todo mundo quer morar. Né? Todo mundo acha que é mó legal. Todo mundo pensa que quem vem pra Inglaterra só mora lá. Tudo bem que lá tem 9 milhões de habitantes. A gente tá caceta pelo tamanho do lugar, né? Vamos a terceiro lugar. Com um aumento de 19% no número de vagas nos 2 últimos anos, a capital inglesa fica com a medalha de bronze. Berço da sede do governo, Londres não é apenas a capital do Reino Unido, mas também o principal centro financeiro do mundo para negócios comerciais internacionais. As finanças são o principal setor de Londres, mas outras grandes indústrias como turismo, tecnologia e varejo são responsáveis por um crescimento significativo da cidade. Mais da metade das 100 maiores empresas listadas na Bolsa de Valores estão sediadas nas intermediações do centro de Londres. Empresas como HSBC, Barclays, BT Group, Burberry e Sky Media.
Deixando para trás a principal cidade britânica por apenas 1%, a capital da Escócia, Edimburgo, fica com a medalha de prata. Com um crescimento de 20% no número de vagas nos últimos 2 anos, Edimburgo é considerada a segunda melhor cidade para se trabalhar. Edimburgo é das mais belas capitais da Europa, cujo charme se deve à mistura única de natureza, história e cultura. Entre suas dezenas de atrações, a principal é o Castelo de Edinburgh, que foi construído sobre uma rocha de origem vulcânica e podendo ser visto de diversos pontos da cidade. Com tudo isso, uma boa fatia das suas vagas de trabalho vem do mercado turismo e hoteleiro. Porém, os maiores setores empregatícios da capital vêm de serviços financeiros, tecnológicos e do varejo. E não é grande surpresa, afinal, além de fazer o melhor uísque do mundo, Edimburgo é a principal potência econômica escocesa e britânica, tão importante ou até mais que Londres. Alguns dos maiores empregadores de Edimburgo são NHS Lothian, o Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group e o principal centro de distribuição do Tesco. E agora, nossa medalhista de ouro, a nossa Usain Bolt dos empregos. Quem será, hein? Quem? 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 Isso mesmo, galera, terra dos Beatles. É a cidade que mais cresce em número de empregos em todo o Reino Unido. Dos 94 bilhões do PIB inglês do ano de 2018, estima-se que a fatia responsável por Liverpool está em torno de 20 bilhões de libras. Ficando somente atrás de Londres e seus 85 bilhões de libras. Porém, impulsionada pelos financiamentos do governo, a economia de Liverpool é uma das que mais cresce no país nos últimos 2 anos. Segundo dados oficiais de pesquisas feitas pela CV Library, o número de crescimento no mercado de trabalho de Liverpool chega a 30% por ano. E os principais setores de emprego de Liverpool são saúde, varejo, educação e turismo. Como em todos os lugares. Também não tem uma grande do mar, né? Os empregadores mais notáveis da cidade são a empresa de transporte marítimo Global BB Line, o varejista de descontos TJ Morris e a marca de alimentos e bebidas Princess. Outros grandes empregadores em Liverpool é a gigante empresa de latado. Peixe de latados. Nossa. Da empresa com peixe. Né? Os outros grandes empregadores de Liverpool são a gigante empresa de peixes enlatados John West, a Ampersand Communications, a empresa de apostas Stanley Bet International e o centro comercial Kings Brewery. Bom, galera, é isso. Esse foi o nosso ranking das 10 melhores cidades para se trabalhar no Reino Unido. Se ficou alguma dúvida, deixa a pergunta aqui que seu Chico responde. Se vocês tiverem alguma sugestão, se discordarem de alguma informação, deixa o comentário de vocês aqui no box que é ótimo, né? No box. No box de informação, que a gente gosta de estar interagindo com vocês. É, pessoal, assim, as informações que eu tiro são retiradas diretamente do site da CV Library, tá? Site do governo, site do governo, né? Porém, pode haver alguma divergência de informação. Então, se alguém tiver uma informação diferente, deixa pra gente aí. Lembrando que esse vídeo é uma série de 3 vídeos que iremos fazer, tá? E então nós teremos mais 2 vídeos falando sobre todo o procedimento de trabalho, falamos sobre as cidades, iremos falar das melhores empresas e como fazer uma entrevista aqui no Reino Unido. Pra gente dar uma dica, então deixa o seu like, se inscreve no canal, acompanha a gente. Chicos na Terra da Rainha de volta com vocês. Vamos fazer esses vídeos voltarem em ordem, porque a gente andou super relapso com uma série de coisas. Mas estamos aí. Deixa aí recados aqui também no Facebook, né? Meu não, por favor. E é isso aí, galera. Valeu, beijão. Valeu.